Bem-vindos novamente de volta ao jQuery e desta vez para continuarmos a explorar aqui as fantásticas funcionalidades desta biblioteca de JavaScript e vamos falar sobre a capacidade que o jQuery tem então de manipulação do DOM, do Document Object Model, e neste caso para mostrarmos efetivamente como é que nós podemos inserir determinados elementos de HTML através do jQuery. Esta secção chama-se o DOM Insertion ou Around, neste caso, isto é, nós vamos procurar inserir elementos de HTML em volta de outros elementos que existem originalmente. E nada melhor do que, como é habitual, os exemplos para demonstrar aquilo que eu estou basicamente a falar. Vamos começar aqui pelo nosso ficheiro de HTML, que neste caso está vazio. O jQuery também está completamente vazio, neste caso o JavaScript. E temos aqui o main CSS, o Cascading Style Sheets, completamente vazio. E nós vamos trabalhar com estes três ficheiros. Vamos começar aqui pelo HTML. Neste caso vamos criar aqui um div, agora sem qualquer preocupação de atribuição de classes, e dentro deste div vamos criar aqui, neste caso, por exemplo, 2 parágrafos. Ok, ora mais um parágrafo. Ok, temos então aqui 2 parágrafos, parágrafo 1, parágrafo 2, ok? E temos então aqui um div, ao qual vamos atribuir uma classe cujo ID é igual a, por exemplo, primeira, ok? Ora, neste momento o que vai acontecer é que temos então aqui 2 parágrafos, nada de muito especial. No entanto, nós vamos aqui, por exemplo, utilizar um class selector, neste caso de Cascading Style Sheets, para definir o primeira, ok? Primeira. E vamos simplesmente definir-lhe aqui, por exemplo, uma border 2px solid red. Ora, isto significa dizer que quando nós refrescarmos, vamos ter aqui uma border aqui à volta deste div, ok? Agora não temos porque aconteceu aqui qualquer coisa. Ora, primeira, exatamente, temos aqui 2 pontos, ok? Vamos lá, agora então, e cá está então aqui o div com esta border à sua volta. Ora, vamos aqui ainda melhorar um pouco, neste caso um padding de 20px, ok? E vamos então ter aqui uma border aqui à volta, muito bem. Ora, o que acontece aqui no caso do jQuery é que nós podemos adicionar um elemento aqui ao exterior, isto é, um elemento aqui em baixo e outro em cima. Neste caso nós iríamos procurar adicionar um novo div, ok? Que depois irá fechar aqui, obviamente, com um outro div, desta forma. Iremos atribuir uma classe a este div para que ele possa ir buscar informações ao Cascading Style Sheets, e tudo isto será feito através do jQuery, ok? Ora, é evidente que nós aqui vamos colocar, por exemplo, o segunda, ok? Vamos criar aqui uma classe designada por segunda, no qual vamos colocar uma border de, neste caso, 5px solid blue e um padding de 10px. Ora, o que vai acontecer agora, neste caso, eu vou eliminar aqui este div, ok? E o que vai acontecer simplesmente é o seguinte: ele continua aqui tudo muito bem organizado, no entanto, o div que eu vou agora criar aqui fora vai ser criado em jQuery, ok? Então, vamos começar aqui no jQuery, vamos começar, ou melhor, antes de passarmos ao jQuery e para vermos o resultado, vamos criar aqui um botão, button, type igual a button, clicar, ok? Ou executar, e neste caso apenas para termos aqui um botão que nos irá executar um evento de jQuery. Vamos então buscar o botão, neste caso button, ok? Não foi necessário estar a atribuir um ID, uma vez que é o único elemento button que nós temos, ponto click, e o ponto click vai então executar uma função, neste caso function,
E vamos então ver aqui como é que nós podemos colocar um div, isto é, adicionar um div que vai incluir todos estes elementos, ok? Um div que será o segundo, ok? Cuja classe será a segunda, que é a classe que está aqui, segunda, mas que irá conter o div classe primeira, ok? E que por sua vez irá conter, obviamente, o parágrafo 1 e o parágrafo 2. Ora, então aqui vamos fazer simplesmente o seguinte, vamos chamar a referência ao parágrafo primeiro, ok? Penso que se chama primeiro, ok? Ou primeira, ok? A primeira divisão, vamos considerar assim. Ou se calhar vamos... Não, ok, tudo bem. Eu ia alterar para nomes masculinos, mas tudo bem. Vamos chamar o primeira e agora vamos utilizar uma expressão que é o wrap, ok? E o wrap significa colocar à volta de, ok? Ou inserir tudo dentro de qualquer coisa. E o que é que nós vamos colocar aqui? Simplesmente o código do div que nós queremos, onde nós queremos embeber, o div que vai ser adicionado como o novo contentor de todos estes elementos que são retornados pelo primeira, ok? E os elementos que são retornados pelo primeira é este contentor que contém também os parágrafos. E então, neste caso, eu vou colocar aqui div classe igual a segunda. Ora, eu não posso utilizar aqui as aspas, poderia noutras circunstâncias, vou utilizar aqui os apóstrofos, segunda, ok? E agora, eu iria colocar isto, mas antes disso eu vou colocar simplesmente o fecho do div. Ora, o que é que vai acontecer? Este elemento vai ser interpretado de forma a ser colocado o div de abertura aqui e o div de fecho aqui em baixo, ok? E vamos ver então se isso funciona, uma vez que depois de, para além de colocar um div antes e o fecho do mesmo div depois, este div que eu vou adicionar contém a classe segunda. Ora, a classe segunda está referenciada no Cascading Style Sheets como sendo uma classe que tem aqui alguma apresentação gráfica, algum melhoramento gráfico. E, portanto, o que vai, espero eu, originar é a colocação à volta de todo este div de uma nova border com uma linha bastante grossa, 5px, azul, e um padding que irá, enfim, encolher um pouco mais este div que aqui está. Vamos ver se é isso que acontece com esta pequena implementação. Falta apenas colocar aqui o fecho, ok? Vamos aqui verificar, então. Cá está o executar, vamos aqui clicar em executar. E cá está então o resultado desejado. Reparem como rapidamente aqui foi colocado então este div. Ora, isto foi então o resultado do uso do wrap. Nós podemos também usar o unwrap. E neste caso, para verificarmos aqui o unwrap, eu vou simplesmente copiar este código, ok? Ou melhor, vamos fazer uma função mais interessante, que é utilizar a função toggle. Ora, a função toggle permite-me ir alterando entre duas funções. A primeira é esta que aqui está e que me permite definir então ou fazer um wrap à volta do div primeiro, ou neste caso o primeira, ok? E em seguida eu vou fazer simplesmente o seguinte. Ora, temos aqui o toggle, que executa a primeira função, e eu quero ver se não me perco aqui no meio destas funções todas. Portanto, esta é a função que ele vai executar, ok? Está aqui, certo? E agora, a seguir ao toggle, no toggle nós vamos colocar uma vírgula para adicionar uma segunda função, ok? Vamos aqui colocar uma segunda função, function, ok, e esta função irá novamente chamar o ponto primeira, e agora, em vez de wrap, nós vamos fazer unwrap, e simplesmente vamos fazer o unwrap desta forma. E vamos ver o que é que vai acontecer, se é que não há erros, ok, refrescar, executar, ok, e ele está aqui a adicionar vários, portanto o unwrap não está a funcionar como deve ser, porque eu escrevi mal, claro. Unwrap.
ok? Ora, e o unwrap desta forma. Ora, vamos aqui refrescar e reparem como eu já estava ali a fazer qualquer coisa estranha e reparem como então de forma alternada é adicionado ou retirado este novo div em torno do meu div original. Ora, que tipo de aplicação prática é que esta técnica pode ter? Vamos imaginar, por exemplo, e com certeza já viram isso em muitos formulários web, quando preenchemos um formulário e nos esquecemos de preencher um determinado campo. Quando vamos a fazer ou a clicar no botão de submissão e no meio da verificação é encontrado um campo que não está preenchido, automaticamente é colocado por exemplo, uma border à volta desse campo para informar o utilizador que esqueceu-se de introduzir dados nesse campo. E, portanto, esta é uma das utilidades que nós podemos dar à função wrap ou o unwrap, mas é evidente que podemos, através da nossa criatividade, executar muitas outras aplicabilidades a esta função wrap e unwrap. No próximo vídeo vamos continuar aqui a falar sobre o DOM insertion, ok? Vamos ver aqui mais alguns métodos que nos podem permitir adicionar elementos de HTML à nossa página.